Eu jurei que eu não ia falar mais dessa história de Romário. Vai ser a última vez, então, vai. O Romário sempre foi convocado por mim. Uhum. Sempre. Em diversas oportunidades. Mas sempre o Barcelona criava um problema. Ele estava machucado, estava não sei o que lá. E o Romário ficou 1 ano e pouco sem jogar com a gente. Jogava Bebeto e Careca. Estavam jogando. Até que chegou no jogo contra a Alemanha, em Porto Alegre. Foi em final de 93, foi em dezembro, eu acho. De 93, a Alemanha era campeã do mundo. Era o último jogo da temporada para nós aqui em dezembro, né? E a gente convocou o Romário. Aí, dessa vez, ele se apresentou. O Barcelona não criou dificuldade. Não, dessa vez ele veio, se apresentou. Quem comanda tem essas dificuldades pela frente, né? Ninguém desconhece o valor do Romário. Mas muitas vezes essas dificuldades não apareciam externamente. Mas durante né? 1 ano e meio, você joga com Careca e Bebeto. O Romário não chegou a jogar nenhuma partida comigo. Aí eu falei, caramba, até por uma questão de bom senso, esse jogo eu vou começar com o Careca e com o Romário, com o Careca e o Bebeto, e o Romário entra ao longo do jogo. Bom, eu fiz o treino tático, até me lembro dessa história interessante, né? Acabou o treino tático, a imprensa percebeu que os dois que começariam seriam o Romário e o Bebeto, porque a gente fez o treino tático usando os dois, e o Romário ficou no outro time. Quando terminou o treino, tinha um jornalista do Brasil, de toda a parte do Brasil, da Europa, de muita gente, porque era a Alemanha campeão do mundo. Aquele enxame, né? Eu vejo aquele movimento. Em cima de quem? Em cima de quem? Do Romário, do baixinho. Bom, eu não assisti a entrevista dele, nem acompanhei do que ele falou. Mas chegou. Não, aí depois, a minha entrevista. Aí alguém falou, Parreira, porque o Romário falou que ele veio para jogar. Eu falei, eu concordo com ele está 100% certo. Todos que estão aqui vieram para jogar. Cabe ao treinador decidir quem começa. Perfeito. Não, eu achei que ele estava certo, ele não falou nada demais. Não. Nada demais. Mas aí já viu, aquilo virou um burburinho, imagina. E a gente nunca teve nenhum problema. Aí ele ficou, acabou entrando no segundo tempo, não me lembro em que momento, nós ganhamos o jogo de 3-1 da equipe da Alemanha, que era campeã do mundo. E depois, por aquele burburinho que ficou muito pesado, a gente acabou não convocando o Romário nos primeiros jogos da eliminatória. E sempre me perguntavam, aí vale a experiência. Romário está fora? Eu falei, não. Ele volta na hora certa. Toda entrevista, Romário está fora? Não. Está fora? Era a não. Pergunta certa já. Ele volta na hora certa. Estou em Angra, na minha casa de Angra, volto para o Rio de Janeiro durante a eliminatória, aí ligo o rádio, domingo de tarde. Eita. Aí a notícia, Bolívia ganha não sei de quem e acaba de se classificar para a Copa. Então, das 2 vagas, a Bolívia já tinha conseguido 1. E a última vaga, a segunda vaga, era entre Brasil e Uruguai, que jogavam no domingo seguinte, no Maracanã. Você conhece esse jogo. Uma das grandes exibições da história do futebol brasileiro. Se você pegar entre 5 e 10 ou 5 maiores atuações da seleção brasileira, essa do Maracanã, nesse jogo contra o Uruguai, que o Romário fez os 2 gols, foi uma das grandes atuações da seleção brasileira. Pelo massacre que foi. Valia uma vaga para o Uruguai. Eles não deram um chute a gol, não passaram no meio do campo, foi um domínio, assim, um domínio total da seleção brasileira, técnico, tático, físico, mental. Eu acho que tinham 120 mil pessoas no Maracanã vibrando. Foi uma coisa emocionante que a gente não vai esquecer jamais. Quando nós saímos da concentração, que foi no Hotel Intercontinental, ali em São Conrado, e a gente vendo pela televisão, a televisão mostrando o helicóptero, né? Quando nós passamos pela Tijuca, o povo todo na janela, com as bandeiras, a rua tomada, aquela Conde Bonfim, o ônibus tinha que parar, não conseguiu, os torcedores na rua, o Maracanã lotado, aquilo foi uma injeção de ânimo. Eu me lembro até hoje, o Ricardo Rocha do meu lado,
Dizia assim, Parreira, olha só, se a gente não tivesse um time experiente, como seria? Que nós íamos decidir a nossa sorte naquele jogo contra o Uruguai. A gente podia empatar e ganhar, só não podia perder. Agora, pode perder para o Uruguai no Maracanã? Pode. O time deles era bom. E tem camisa, tem história, tem tudo, mano. E a gente foi para o Maracanã. E foi uma coisa assim fantástica. Uma das maiores atuações da seleção brasileira. E naquele dia o time se cristalizou. Aí acabou o jogo, a imprensa, Parreira, como é que vai ser a Copa? Eu falei, se jogar o que jogou hoje, o Brasil é candidato. Se jogar o que jogou hoje, é candidato. E nós demos sorte que até a Copa a gente pôde manter o mesmo time, a mesma maneira de jogar. Fizemos só 2 amistosos antes da Copa, porque as datas eram muito complicadas, mas mantivemos o mesmo time. Ninguém se machucou, jogou o mesmo time. Só quem saiu foi o Raí e acabou entrando o Mazinho, que também não alterou em nada. E você falou aí de uma peça que eu acho que foi muito importante, não? Pois não? Acabei esquecendo de falar do Baixinho. Uhum. O Baixinho não tinha sido convocado ainda. Aí eu pego o Pra rádio, Copa, né? pego o rádio, ligo, voltando de Angra, a Bolívia acaba de se classificar. Aí eu falei, PQP. O jogo agora virou guerra. E vim 2 horas de viagem, Pensando, pensando. o que é que eu vou fazer? E o Romário jogando bem pra caramba lá no Barcelona, fazendo gol pra cacete. Aí eu falei, vou trazer o Romário. Pronto. Foi negócio de alguém, não, vou trazer o Romário. Cheguei em casa, liguei para o Américo Faria. Américo, providencia a passagem do Romário. Ele está sendo convocado. E o Américo depois falou com o Ricardo Teixeira. Então, ele chegou na segunda-feira ou na terça, e a gente já treinou a semana toda. Ele fez o coletivo e nós jogamos contra o Uruguai no domingo. Quer dizer, já E tinha pronto. saído a convocação? Não. E depois veio o Romário, não? Se lembra desse... Se foi assim? Não. A seleção estava convocada permanentemente. Sim, para as eliminatórias. Não tinha convocação, a gente agregou o Romário. Sim, agregou o Romário. Certo. Fala de outro jogador aqui. Ele veio, entrou e o resto é história. Ele fez uma partida excepcional. Foi demais naquele jogo. Aquele segundo gol lá, aquele do goleiro, que ele sai do Não, goleiro. ele logo no primeiro lance, ele dá um balãozinho no cara, por cima, dá entre as pernas, ele já desmoralizou os caras, ele entrou com uma confiança assim, impressionante. E Foi ótimo, veja bem, as coisas aconteceram na hora certa. E ele foi para a Copa, foi importantíssimo, acabou sendo, acho que tenho certeza que ele foi o melhor jogador da Copa, foi indicado pela FIFA, né, esse prêmio. Não era Puskás, mas ele foi o melhor jogador da Copa, fez 5 ou 6 gols para o Brasil, gols importantes, decisivos, então... E fez uma parceria muito boa com o Bebeto também, né? Funcionou, né? Aqueles 2 para jogarem tem que ser 2 jogadores de grande nível técnico, de inteligência, para se complementar. E o Bebeto foi um companheiro ideal para ele. Os 2 se complementavam de uma maneira extraordinária. Como Pelé e Tostão, tem que ser nesse nível. Assim, eles 2 eram realmente 2 excepcionais jogadores, 2 grandes atacantes da história do futebol brasileiro.